Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de janeiro. Qual o Conselho dos Arcanos para a gente para essa semana? Bom gente, o arcano principal que saiu aí para a gente foi a morte. Muitas pessoas podem se assustar com esse arcano, mas esse arcano ele está indicando o fim de um ciclo. E é importante citar, durante esse período de 4 a 10 de janeiro, nós vamos entrar na fase de lua cheia. E quando a lua ela fica completamente cheia, quando ela fica toda iluminada, simboliza que daqui ela não passa, ela chega ao seu ápice. E no momento que ela chega no seu ápice, simboliza que chegou ao fim o seu ciclo e ela vai começar a minguar, vai começar a sumir novamente no céu. A morte pode simbolizar inclusive isso, o fim de um ciclo, né? É o ápice daquilo, é o ponto máximo que aquilo se ilumina, que a gente pode preencher aquilo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. A partir daqui a gente colhe os frutos daquilo que a gente já fez. A morte, ela simboliza esse fim de ciclo, ou seja, é muito provável que a gente sinta essa semana, ou que a gente perceba essa semana, que alguns ciclos estão se encerrando, que algumas coisas estão chegando ao fim, ou que algumas questões vão ser interrompidas. A gente talvez veja alguns términos, algumas conclusões, ou seja, colocar o ponto final em alguma questão. É claro que quando a gente dá fim a alguma coisa, quando algo é interrompido, quando existe um término, muitas vezes isso pode trazer dor, isso pode trazer desconforto, pode trazer uma sensação de vazio, um certo luto. Por quê? Porque algo que estava ali simplesmente não vai estar mais, porque aquilo foi interrompido, ou porque chegou ao fim do seu ciclo, ou porque simplesmente terminou, acabou. Mas é muito importante a gente lembrar que depois desse fim, existe a possibilidade de um novo começo, de um renascimento. E a gente vai entender isso melhor com a energia que a gente tem para ativar, que é o 4 de copas. Mas já já eu chego lá para explicar isso para vocês. O importante é a gente entender que, através dessa energia aqui, desse arcano maior, a gente tem muita coisa para aprender também. Todo fim de ciclo, todo término, faz a gente pensar, faz a gente questionar aquilo que a gente está deixando partir ou aquilo que está findando na nossa vida. Então é um momento também de muita observação, de muito aprendizado, de muita resiliência, de saber superar este momento e principalmente de desapego, né? Porque a morte, assim como as estações do ano, mostram pra gente que a gente não pode se apegar somente ao verão, somente ao inverno, somente ao outono, quando as folhas começam a cair das árvores. Mostra pra gente, olha, essa árvore linda que um dia esteve verde, hoje em dia está só com os galhinhos aparecendo. Não se apegue às folhas das árvores, porque elas caem, essas folhas apodrecem no solo e novas surgem. Então, é mais ou menos isso, é uma semana para a gente também aprender o desapego. Só que esse arcano ele não está sozinho, esse arcano ele está acompanhado de um arcano menor para a gente evitar e um outro para a gente ativar. A energia que saiu aí para a gente evitar foi o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros ele está falando para a gente o seguinte, como está na energia para a gente evitar, ele está dizendo, esse é o momento da gente parar um pouquinho de se dedicar às questões práticas e materiais da vida. Ou seja, só focar em trabalho, só focar em metas, no sentido prático, sabe? Quando a gente entra naquele automático e a gente começa a fazer as coisas para conquistar aquilo que a gente precisa conquistar e muitas vezes a gente só foca naquilo, a gente só foca no trabalho, a gente só foca no sentido prático da vida e esquece das questões internas, dos sentimentos, das emoções, que inclusive a gente vai ter uma lua cheia essa semana acontecendo no signo de Câncer, então a gente vai ter que olhar para questões emocionais, sentimentais, relacionais, ou seja, é aquele momento para a gente poder aprender a sentir também, entender os sentimentos que estão dentro da gente. Então o arcano que saiu aí para a gente evitar foi justamente esse arcano que está falando, olha, saia desse sentido prático, caxias, materialista, focado em trabalho, focado em meta, em objetivos e olhe para o outro lado, para suas águas, para aquilo que alimenta e que fortalece os seus sonhos e os seus desejos. E aí nós temos para ativar o 4 de copas. Só que 4 de copas, gente, é um arcano desafiador, porque esse arcano ele representa uma aparente
saciedade. Sabe quando a gente olha para tudo aquilo que a gente tem e a gente está de saco cheio? Aquela vida, aquela mesmice que acontece na nossa vida, aquele tédio, a gente olha ao redor, a gente vê a nossa rotina, a gente vê a nossa vida e está sempre igual, maçante, cansativa, e a gente não vê graça mais nas coisas. Esse arcano representa um pouco isso. Essas 3 taças que estão aqui são as taças que esta figura aqui bebeu. E ela está saciada, ela está entediada, porque parece que a vida não tem mais alegria, não tem mais felicidade, as coisas perderam a graça de alguma forma. Só que a gente está com essa energia para a gente ativar. E o que esse arcano pede, olha só como é que ele está aqui destacado. Existe uma taça disponível, nova, para ele experimentar. Mas se a gente fica só aqui, olha, olhando para aquilo que a gente tem, para aquilo que está se repetindo, para aquela rotina, para aquela coisa cansativa, a gente vai ficando cada vez com mais tédio, mais cansado, mais desgostoso, porque a gente só olha para essas taças, daquilo que a gente já bebeu, daquilo que a gente já consumiu, daquilo que a gente já se saciou. E esse arcano ele está dizendo, olha, preste atenção porque existem oportunidades novas vindo aí. E como a gente está com a morte como arcano principal, simbolizando o fim de ciclos, ou até mesmo coisas que já estão saturadas, como uma lua cheia que chega ao seu ápice, a gente também chega a esse ápice, a gente também fica cheio, de saco cheio, né? Só que todo fim traz um novo começo. E se a gente não olha, não observa as oportunidades que estão passando diante dos nossos olhos, muitas vezes a gente perde o bonde, a gente perde o trem, o cavalo selado passa na nossa frente e a gente não aproveita a oportunidade. Então, esse arcano para a gente ativar, ele está dizendo para a gente, olha, se você está de saco cheio, se você está entediado, se você está sentindo essa sensação de saciedade, de que não existe mais nada para extrair, para prender, é porque algo precisa se soltar. Algo precisa findar para que você comece a experimentar novas fontes, novas energias, novas taças, que é essa taça que está aí disponível. Só que vocês veem que ela está ali acima, ela está ainda no campo da ideia, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser alcançada. E a gente precisa trabalhar para isso. Só que para alcançar essa taça aqui, a gente precisa se desapegar das taças que a gente já consumiu. É aquele momento para a gente perceber o que passou, passou. Fim, morte. Aquele ciclo chegou a um fim, acabou, terminou, se fini. Agora é hora da gente observar para ver o que eu posso fazer além daqui. Daquilo que já passou, passou, mas a vida continua. As oportunidades continuam vindo aí. Então, atenção a essas possibilidades. Observe ao seu redor e tenta ver que a felicidade ela pode estar bem ali, à sua frente. Mas antes é importante encerrar ciclos. Se a gente for com essa saciedade ou essa aparente saciedade para o ciclo seguinte, na primeira taça que a gente experimenta nova, a gente já vai estar saciado de novo. A gente já vai estar de saco cheio de novo. Então, é o desapego, é o soltar, é o deixar ir, deixar partir mesmo aquilo que precisa partir. É uma semana que representa fins. E é importante dizer que a Lua, em Câncer cheia, vai fazer oposição a Plutão. Plutão tá aqui, olha. Vocês podem ver por aqui. Olha o símbolo de Plutão aqui. É justamente o arcano principal que a gente tem aí para essa semana. E Plutão, ele simboliza morte, ele simboliza fins e recomeços. Mas, para que algo recomece, a gente precisa se desapegar das coisas que findaram. E é importante dizer para vocês que fácil, obviamente, não é. Muitas vezes a gente precisa passar pelo processo de luto para conseguir assimilar aquele fim, para digerir o que aquele momento está nos ensinando. Ou seja, é uma semana que vai ser importante a gente sentir, a gente se desapegar, mas a gente continuar olhando para frente e acreditando que novas oportunidades vão vir dali. Apesar de estarmos com uma lua cheia acontecendo no signo de Câncer, que de certa forma joga a gente para o passado, traz memórias do passado, lembranças do passado, mexe com as nossas emoções,
mexe com as nossas questões mais íntimas, mais particulares, o importante é a gente olhar para este lugar, a gente deixar esta emoção ser remexida dentro da gente de alguma forma para que a gente entenda quais foram os fins que chegaram. Ou seja, se a gente ficar aqui nessa energia do Cavaleiro de Ouros, talvez a vida corrida, prática demais, voltada somente às questões materiais, os assuntos relacionados a trabalho, ao cotidiano, talvez todo esse rebuliço que está lá acontecendo dentro da gente pode vir em problemas emocionais profundos. E é por isso que essa energia está falando, evitem, procurem evitar ficar só no sentido prático da vida, no sentido terra. Deixe as coisas acontecerem dentro de você para que você possa sentir aquilo que não precisa mais estar ali, para você começar a colocar fins nessas taças que você já tomou, que você já se saciou, que você já aproveitou, extraiu o máximo dali. Solte essas taças e olhe para o seu futuro. Acredite que existe a possibilidade de algo novo surgir, porque este algo novo está ao alcance das suas mãos. Mas você precisa sair da inércia, né? A gente precisa sair dessa passividade ou desse conformismo aqui, né? De caramba, tudo que eu podia beber eu já bebi, tudo que eu poderia experimentar da vida eu já experimentei. Não tem mais nada para extrair da vida. Essa é a falsa sensação de saciedade. Isso é terrível, porque a vida ela está sempre se renovando. E é isso que a morte fala pra gente. Ciclos chegam ao fim para que novos comecem. Só que essa taça aqui está falando, tudo começa pelas emoções, pelos sentimentos, pelas suas águas internas, pelos seus relacionamentos, pelo seu humor, pelo seu bem-estar, pela sua alegria, pelas suas relações. Então, inove. E a gente tem um oráculo também essa semana que saiu aí nada mais nada menos que o suporte ao feminino. Seja você homem, seja você mulher, todos nós temos essa energia feminina dentro da gente. E esse oráculo ele está falando o seguinte: juntos, a gente consegue transcender as nossas limitações individuais. Isso quer dizer o quê? É importante a gente entender que essa semana os laços afetivos, eles são importantes. Aquilo que traz pra gente felicidade, amor, cura, cuidado, que mexe com as nossas emoções, essas vivências, elas são extremamente importantes. O feminino aqui representa essas águas que todos nós, não importa o gênero, todos nós temos essa energia feminina. Todos nós sentimos, todos nós temos emoções, todos nós oscilamos emocionalmente. Tem horas que a gente está feliz, tem horas que a gente está triste, tem horas que a gente está reflexivo, tem horas que a gente está disperso, tem horas que a gente precisa se recolher, tem horas que a gente precisa se juntar, confraternizar. Ou seja, todos nós temos essas sensações, essas emoções, esses sentimentos dentro de nós. E esse oráculo está dizendo pra gente, cuide, dê suporte a esse seu feminino, a essas suas águas. Procure somar com as pessoas ao seu redor, compartilhar com as pessoas ao seu redor e falar sobre isso, dar movimento a essa energia, não guardar só para você, não ficar só com aquilo dentro de você. Veja o que tem ao seu redor, quais são os sentimentos das pessoas que estão ao seu redor. De repente você pode encontrar alguém que esteja passando por um mesmo término, por uma mesma questão ou algo parecido com aquilo que você está passando e você pode se identificar com aquela pessoa pode se identificar com o seu problema e um ajudar o outro mutuamente. É o dividir, é o compartilhar, é o somar. Então essa semana está pedindo, olha, não guarde tudo para você. Essa taça, ela está representada aqui, olha, no grupo, nesse grupo do feminino que representa essas águas, emoções, sentimentos, tormentas que às vezes a gente passa. De repente você é um homem aí super reservado em relação às suas questões emocionais. Senta, conversa com uma amiga sua, com um amigo seu e fala, coloca para fora um pouquinho dessas tormentas que você está passando e de repente aquela pessoa pode vir com palavras de cura, de alento,
de cuidado, que nos abraça e que faz a gente ver, caramba, eu não estou sozinho nisso, eu posso compartilhar às vezes com as pessoas aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Ou de repente até mesmo você pode ser uma mulher que utilize muito pouco da sua energia feminina, que guarda tudo para você, que acha que você pode resolver todas as suas questões emocionais. De repente, é essa taça aqui, olha. Encontre pessoas, compartilhe com pessoas, busque suporte para que você consiga compartilhar, soltar um pouco dessas emoções, desses sentimentos que estão dentro de você, porque estamos passando por fins, términos, encerramento de algo está sendo interrompido, algo está chegando a uma conclusão nesse momento. Então, se está sendo um momento conclusivo, né, que a morte representa também essa força da conclusão, de repente a gente pode encontrar o sentido dessa conclusão nessas reuniões, nesse compartilhamento, nessa soma, nessa troca com o meio. Mas é importante mostrar para vocês. Aqui nós temos 4 mulheres enlaçadas aí. Isso aqui está falando não do gênero feminino. Estamos falando da energia, do arquétipo do feminino. Tudo aquilo que remete ao passado, às nossas origens, aos nossos ancestrais, ao nosso lar, à nossa família, a nossa infância, aquela primeira infância, aonde a gente foi nutrido, aonde a gente foi cuidado, aonde a gente foi amamentado e segue em direção às frustrações, às alegrias, os momentos felizes que a gente teve, os momentos desafiadores que a gente teve, tudo aquilo que remete às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que afetam o nosso estado de espírito, tudo isso está relacionado a esse arquétipo feminino. Então é uma semana para a gente cuidar de tudo isso que esses arcanos estão falando, mas principalmente trazendo a força do feminino para a gente, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de janeiro. Eu desejo para todos vocês uma ótima semana. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. Beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.